conosco. Amém? Aleluia. Meus amados, é o seguinte, nós tiramos o culto das 10 horas provisoriamente durante um tempo, mas nós temos a escola bíblica dominical todo domingo às 8 horas da manhã, que é uma bênção, e tem sido uma bênção. E hoje nós tivemos uma aula, mais uma aula, não foi, Bruno? Uma aula de excelência. E quando eu estava na parte da manhã lá, o Senhor me direcionou a fazer algo importante. O que é? Viciar vocês na escola bíblica dominical. Então nós vamos fazer um aulão aqui hoje, escola bíblica dominical. Você pode dar uma glória a Deus aí? Eu queria apresentar vocês aqui na igreja, reunir vocês aqui, e apresentar como é que a gente trabalha na escola bíblica dominical. A importância do crente ir para a EBD e estudar a palavra de Deus. Olha aqui para mim. Nós somos uma igreja que a gente prioriza pelo ensino da palavra. Amém ou não amém? E só existe uma forma de o crente ficar maduro em Cristo Jesus. Escola bíblica dominical. É lá que você vai amadurecer na fé. E hoje eu queria fazer algo diferente. Eu queria que a gente fizesse aqui um aulão de escola bíblica dominical. Por isso que eu já fiz o ofertório já, para que esse tempo ficasse livre para a gente poder estudar um pouco a palavra de Deus. Amém? Qual que é o objetivo? Despertar você a participar da escola bíblica dominical, para que você seja um crente blindado no Senhor, seja um crente equilibrado na palavra, para que ninguém trapacie você. Então, qual que vai ser a dinâmica que nós iremos fazer? Eu quero fazer uma roda grandona, então vai começar pegando daqui, e o diaconato vai pegar as cadeiras que sobrarem aí, beleza? Então, vamos fazer uma roda gigantesca aqui na igreja aqui. Vamos embora? Puxa aí. As cadeiras que sobrarem, vamos colocar num canto aqui empilhado. Fazer um aulão hoje, de escola bíblica dominical. Foi benção ou não foi, Di? A escola bíblica. Faz uma bagunça santa aí. Põe lá em cima, lá provisoriamente, não poder. Vou ter que sentar aqui. Fechar tudo. Olha o fio. O fio. Não deixa dobrar o fio, não. Só esticar o fio. Aqui, ó. Pronto. Pode dobrar ele, não. Pode ser 2 filas. 2 filas, pode ser. O que ficar bom para nós aí, sem brigas. Vou ter que ficar de cá. Pega a cadeira para você aí. Oh, que honra, hein? Põe lá embaixo qualquer coisa se precisar. Isso. É uma bagunça santa. Hã? Excelente. Cadeira aí. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus aí? Está me ouvindo bem? Amém? Vamos fazer uma oração? Eu sempre tive vontade de fazer isso, um aulão de escola bíblica dominical. Estou realizando meu sonho hoje. Precisa não, sentar na cadeira mesmo. Igual na EBD mesmo, até a prática. Você pode curvar sua cabeça e vamos orar? Pai, nós queremos essa noite bendizer o Teu nome, agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está no nosso meio. Por isso queremos pedir ao Senhor para falar conosco através da palavra, através da ministração. Que o Senhor seja exaltado nesse lugar, através da ministração que vai ser falada aqui nesse momento. Que sejamos abençoados no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Abaixa para mim um pouquinho o fundo musical, por favor. Nós estamos trabalhando na escola bíblica dominical a lição de João e a lição 4. Nós estamos estudando o evangelho de João todo na escola bíblica dominical. O Fernando deu aula na semana passada e hoje eu dei uma aula. O Zé Marcelo tomando conta da classe do pré-batismo, juntamente com o Bruno.
e tem sido uma bênção. Hoje a lição que caiu para nós foi a lição de João capítulo 4. Queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Esse texto é um texto que fala sobre a mulher samaritana. E qual que é a importância da escola bíblica dominical? É porque lá você pode fazer perguntas, diferente do culto. E a gente pode trabalhar com você numa linguagem que você possa entender de forma muito simples. João, capítulo 4, é um texto que discorre do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Se tiver aí uma caneta, um papel, pega a sua Bíblia e anota aí os pontos importantes desse texto. Se fôssemos para poder pregar aqui na igreja sobre João capítulo 4, eu já iria direto do texto e pregaria um texto, uma explicação expositiva para vocês, ou pontuando alguns tópicos. Só que a vantagem de você participar de uma escola bíblica dominical é que nós temos liberdade de aprofundar em pontos importantes sobre o texto. Quem está me entendendo? Então, eu não vou de cara já ler o texto de João capítulo 4, porque precisamos entender o enredo da história, o porquê do confronto, o porquê do conflito, o porquê que a mulher samaritana foi rejeitada. Então, nada mais importante do que a gente analisar o contexto da situação para poder entender o porquê da rejeição com a mulher samaritana. Para isso, eu queria que você fosse lá em 1 Reis capítulo 11, versículo 13. Vocês estão esbarrando na luz e acendendo a luz toda vez. Isso. 1 Reis capítulo 11. Se tiver um marca-texto, aí você pega seu marca-texto e vamos analisando os textos aqui. Então a lição da revista hoje seria João capítulo 4. Todos encontraram? Olha aqui para mim. Existe um conflito, e sempre existiu um conflito, entre samaritanos e judeus, povo de Israel. Só que esse conflito não saiu, José Henrique, do nada. Tem um contexto histórico. E para isso a gente precisa ler 1 Reis, capítulo aqui de número 11, do versículo 11 ao 13. 1 Reis 11, 13. Vamos ler do versículo 1. 1 Reis, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. A palavra diz o seguinte: além da filha de Faraó, Salomão, ele amou muitas mulheres, fala comigo assim, estrangeiras. Aí o texto vai citar quem são elas: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sodônias e Etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Dito o quê? O que ele falou? O que o Senhor falou com esse povo? Fala comigo, 1, 2, 3. Não case com elas. Não construa nenhum tipo de relacionamento com essas mulheres. Não case com elas. Nem case ela com vocês. Ou seja, vocês não vão tomar elas como mulheres de vocês, e não vão permitir que seus filhos só relacione com essas mulheres que não fazem parte desse povo, que é o povo de Deus, o povo de Yahvé. Não casem com elas, nem case ela com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. Então a ordem é muito expressa. Olha, nós não queremos que você se relacione com mulheres que não fazem parte da linhagem aqui do povo de Deus. Por quê? Porque vão conseguir perverter o seu coração. Beleza. O texto diz o seguinte: a estas Salomão fez o quê? Justamente o que Deus havia dito para Salomão não fazer, ele fez o oposto. Justamente as mulheres que Deus categorizou para que ele não relacionasse, a estas o seu coração se apegou com amor. E parece que ele resolveu fazer o seguinte: não, essas aqui é que eu vou ter como mulher, vou me relacionar. Versículo 3.
tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres fizeram o quê? Lhe perverteram o coração. Tudo que Deus havia dito para não acontecer, aconteceu. Versículo 4: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir o que, queridos? O que é que Deus tem mais crise? Idolatria. Servir outro Deus que não seja Ele. Uma coisa que Deus espera de nós é o que? Exclusividade. Deus, Ele quer ter um relacionamento com você de forma exclusiva. Você não pode servir a Astarote, você não pode servir a outro Deus que não seja o Deus Yahvé, o Deus de Israel. Justamente aquilo que Deus havia pedido para Salomão não fazer, Salomão fez, e aconteceu do jeitinho que Deus havia descrito para Salomão. O coração dele se perverteu. Versículo aí de número 4: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor. Fala comigo assim: fidelidade. Seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, o seu pai. Versículo 5: Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Astarote aqui, que é uma deusa, ela é a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Então essas mulheres que Salomão começou a ter contato com elas, o incentivaram a Salomão também a servir a essa deusa aqui. Quando você lê aqui, falando sobre o outro deus, que o deus Milcom, é um tipo de deus, que você encontra referência nele, lá em Levíticos capítulo 18, versículo 21, para mim alguém, abre aí Mateus, Levíticos 18, 21, e para mim aí o Isaac, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 e 4, então as duas referências desses deuses que Salomão começou a seguir, você encontra falando sobre ele em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 e 4, e Levíticos capítulo 18, versículo 21, achou? Lê para nós aí. E a tua descendência não terás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Milcom é Astarote. A oferta para esse Deus era a oferta de crianças. Nesse culto para esse Deus aqui deveria ter sacrifício humano. E aí Salomão então permitiu que isso acontecesse dentro do templo, dentro desse ambiente sagrado. Por quê? Porque o coração de Salomão o quê? Se perdeu, se desviou. Justamente aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. Não permita que você se relacione com outras mulheres de outros povos, para que vocês não comecem a ter práticas diferentes. O que diz o outro texto aí? Então os filhos de Israel tinham dentre si os Balaíns, os Astarotes, e os serviram só ao Senhor. Esse outro texto fala sobre a questão aí de Astarote, a deusa da fertilidade. Versículo 6, continua comigo lá em 1 Reis. Assim, o texto diz o seguinte, olha: assim, Salomão fez o que? Era mal. Repara que mal aí está com U, é mal de maldade. Então Salomão, o homem que recebeu de Deus uma sabedoria diferente, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E olha que interessante, o que é que o crente precisa ter na sua vida com Deus? Fala comigo assim: perseverança. O que é que o texto fala acerca de Salomão? Ele não perseverou, ele não teve continuidade. Tudo que o crente em Cristo Jesus precisa é perseverar até o fim. E o texto é incisivo em dizer que Salomão não perseverou servindo Deus, o Yahvé, de forma exclusiva. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Versículo 7. Nesse tempo, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, cara. Presta atenção, o cara agora está servindo a um Deus aqui no contexto, o texto, que sacrificava criança. Abominação dos filhos de Amon. Versículo 8. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos
seus deuses. Salomão agora, o homem cheio de sabedoria, está construindo um altar para outros deuses, no caso para suas mulheres. E Deus havia dito para ele, olha, não se relacione com povos estrangeiros, porque vai dar errado. Do jeitinho que Deus havia dito para Salomão, Salomão fez ao contrário. Relacionou com povos que não deveriam ter relacionado. E aí começou a fazer totalmente ao contrário. Versículo 9. O que Deus fez com Salomão, queridos? O Senhor ficou indignado. Como é que eu te dou sabedoria de forma exclusiva e você então começa a servir outros deuses? O texto diz, o Senhor se indignou contra, não foi Davi, mas contra Salomão. Não foi contra as mulheres, mas foi contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão, por causa de quê? Por ter desviado o seu coração do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Quantas vezes Deus avisou? 2 vezes. Salomão, não relacione com mulheres estrangeiras. Salomão, não se relacione com povos estrangeiros. Foi do jeitinho que Deus havia dito para Salomão fazer, Salomão fez totalmente ao contrário. E ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou. Repara que o Senhor é com letra maiúscula, é referindo ao Yahvé. Ele, porém, não guardou o Senhor, o que o Senhor lhe havia ordenado. E por isso, o Senhor disse a Salomão, já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você, e dá-lo a um de seus servos. Olha que versículo 12 interessante. No entanto, por amor a quem, queridos? Por amor a Davi. Não é por amor a você não, Salomão. O que eu vou fazer com você aqui agora, não é por consideração a você, porque você não me considerou, mas pelo fato do histórico que eu tenho com seu pai, por amor a Davi, a aliança que eu tenho com Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado de quem? Do seu filho. Quando o seu filho assumir o reinado, as coisas não vão ficar da forma que está. Eu não vou fazer nada com você, porque eu fiz uma aliança com você. Aí tem um detalhe interessante, Deus não pode voltar atrás de quê, queridos? Atrás de sua palavra. E por isso que Deus então faz o seguinte, olha, já que eu não posso voltar atrás da minha palavra, mas quando chegar a vez do seu filho reinar, não vai permanecer do jeito que está. Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Versículo 13, todavia, não tirarei o reino todo. Fala comigo assim, reino todo. Guarda isso, não vai ser todo o reino. Eu vou tirar uma porcentagem desse reino. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, o meu servo, e por amor a Jerusalém, a quem eu escolhi. Então Deus diz o seguinte para ele, olha, nós vamos tirar de você uma porcentagem de quando seu filho começar a reinar, porque você não foi fiel a mim, você foi desleal comigo, você não perseverou até o final. Quem está entendendo? Agora vai comigo em 1 Reis capítulo 12, 1 Reis 12. Então Deus fez uma promessa e queria fazer isso com Salomão. Como Deus não é um para que minta, nem um para que se arrependa, no versículo 12 a gente vê algo importante. Fala assim comigo, Roboão. Quem que é Roboão, queridos? Filho de Salomão. Então guarda, Roboão é um personagem, Jeroboão é outro personagem que não tem nada a ver com Roboão. Então Roboão é o filho, vamos lá todo mundo, Roboão é o filho, você não vai esquecer mais. Então Roboão é o filho de Salomão. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Então agora Roboão vai entrar na esfera de ser rei no lugar de Salomão, na ausência de Salomão, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão. Ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel e Roboão para lhe dizer, versículo 4, o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo para que ele nos impôs e nós o serviremos. Então, olha que detalhe interessante, no capítulo 12,
versículo 1, começa uma revolta a acontecer na morte de Salomão, na ausência de Salomão. Roboão assume o trono. Só que entra um detalhe interessante. Lembra que Salomão não poupou em gastar na construção do templo? Quem lembra disso no texto lá? Gastou foi muito, moço. As melhores madeiras, ouro, pedra preciosa. E além de tudo, na construção da sua casa ele não poupou também. E aí, não sei se você sabe, para que isso aconteça, tem que o quê? Tem que ter cobrança de impostos. Esse povo está vivendo uma realidade aqui, que os juros, os impostos estão altos demais. E além de tudo, esse povo de Israel, ô Juan, está revoltado porque Salomão introduziu novos deuses. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? O povo está contrariado porque Salomão trouxe novos deuses, e além de tudo, a taxa de impostos é alta demais. E o povo então agora, quando Roboão assume o trono, vai pedir para que Roboão faça algo interessante. Roboão, é o seguinte, nós estamos aqui reunindo com vocês com o objetivo de você rever aquilo que seu pai estava fazendo com a gente, que era algo escravizador. Nós estamos pagando imposto demais, moço. Diminui essa taxa para nós aí, está caro demais, dá um jeito. Se você fizer isso com a gente, nós seremos fiéis a você. Se você for justo com a gente, se a gente entender que as taxas que são cobradas são taxas justas, a gente continua com você. Lê o texto para você ver. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer o rei. Jeroboão, filho de Nebate, já é outro personagem, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: cara, abaixa o custo dos juros, está alto, está desonesto. Então Roboão é o rei, e Jeroboão está sendo o representante à boca do povo aqui. Quem está entendendo? Versículo 4: o seu pai nos impôs um pesado jugo, moço. Seu pai Salomão foi covarde com a gente. Eu não sei o que deu no coração de Salomão, que ele começou a adorar outros deuses, e além de tudo ele está sendo covarde com a gente. Nós pagando imposto em juros altíssimos, sem precisão. Alivia a dura servidão, pega leve com a gente. Seu pai pegou pesado com a gente, e aí o que acontece? Nós o serviremos. Se você nos tratar de forma digna, nós continuaremos servindo você aqui como rei. Versículo 5: Roboão respondeu: vão embora e volte daqui a 3 dias. Quantos dias, queridos? 3 dias. E o povo se foi. O povo não estava querendo brigas. O povo só queria uma reavaliação da forma que estava sendo feito. Versículo 6: o rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos. Fala comigo assim: pessoa de experiência. Todas as pessoas precisam ter pessoas para poder aconselhar de experiência na vida. Você pode dar um glória a Deus aí? Todo mundo que toma uma decisão errada aqui não tem conselheiro. Há um texto em Provérbio que diz que na multidão de conselheiros há com H de existência, há o que? Sabedoria. Na multidão de bons conselheiros, Junim, há sabedoria. O rei Roboão foi pedir, versículo 6, conselhos aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo. Então, o que Roboão fez? Cara, eu lembro que meu pai tinha uma turma que ele consultava. Eu lembro que quando meu pai estava vivo, e ele estava no trono, mesmo ele sendo o quê? Sábio, ele entendia que existia uma importância em consultar os mais velhos. Ele não tomava decisão por si só, ele pedia ajuda. Aí o que Roboão faz? Finalzinho parte do texto: como vocês me aconselham a responder a este povo? Então Roboão vai perguntar ao povo mais velho qual era o conselho que eles davam. E olha que conselho assertivo. Eles disseram, versículo 7: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar o que, queridos? Boas palavras. Ô Roboão, se você tratar esse povo com dignidade, se você honrar esse povo, se você tratá-los de forma digna e honesta com humanidade, eles se farão seus servos para sempre. Roboão, o conselho é o seguinte: trata o povo com dignidade, trata o povo como parceiro, não trata o povo como escravo, não como seu pai está fazendo, cobrando juros altos. Trata o povo como o povo tem que ser tratado, trata o povo com justiça, cuida desse povo,
E aí esse povo que está sendo cuidado vai fazer o quê? Vai te reconhecer como rei. Não vai ter crise com você, vai permanecer. O conselho foi excelente. Mas o versículo 8 fala o seguinte: o que Roboão fez, queridos? Mas Roboão, ele escutou esses conselhos e fez o quê? Palhaçada, trata esse povo com dignidade, para quê? Meu pai cobrava juros altos e nunca teve problema. Versículo 8: mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e olha o erro grandão aqui, e foi pedir conselho aos jovens que lhe haviam crescido com ele e o serviam. Roboão foi pedir conselho para puxa saco. Roboão foi pedir conselho para o povo que cresceu com ele na rua. Os mais velhos que estão desimpedidos para poder falar com ele, ele ignora os conselhos. Mas os amigos mais chegados ali, os que trabalhavam para ele de certa forma, ele pede conselho para eles. E ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhe impôs? Versículo 10: e os jovens que haviam, o que, querido? Crescido com ele, responderam. Olha a fala da galera. Diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo, ou o dedo mindinho, é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei mais pesado ainda. Se meu pai castigou vocês com juro de 3%, vai para 40% agora. Se meu pai foi duro com vocês, eu agora vou ser triplicadamente mais duro. Que conselho dos infernos. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Quem já tomou uma pregada de escorpião? Levanta a mão para me ver aqui. Eu já tomei já. Menino do céu, dói debaixo do sovaco. É uma dor infernal. O dedo fica latejando a noite, o dia, o tempo todo. É uns 4 dias. O conselho dos mais jovens foi: faz o seguinte, avisa para esse pessoal que veio cá pedir você para poder abaixar os juros, para poder pegar leve, que nós vamos castigar eles mais. Vocês estão achando que é pesado, o juro está sendo cobrado? Nós vamos quadruplicar esse valor. Fala com eles o seguinte: se seu pai Salomão dava neles um ataque no final da tarde, nós faremos pior. Nós pegaremos escorpiões e colocaremos para poder ofender eles. A gente vai fazer muito pior do que está acontecendo. Versículo 12: no terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foi falar com quem, queridos? Com o rei Roboão, como o rei lhe havia ordenado, dizendo que voltasse em 3 dias. Versículo 13: o rei deu uma resposta, cara, é muito cabeção. O rei deu uma resposta dura ao povo. Por quê? Porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Versículo 14: preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhe impôs um jugo pesado, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Assim o rei não deu ouvido ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para que confirmasse a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aissais, o Silonita. Perfeito. Então o que está acontecendo para a gente poder entender aqui? Perceba que Salomão introduziu novos deuses no meio do povo que não deveria ter introduzido. Agora o povo, na morte de Salomão, porque Deus havia dito para Salomão que iria puni-lo no filho, Deus falou: você vai pagar isso aí que você fez. Quando você introduzir novos deuses, eu fiz uma aliança com seu pai, então com você eu não vou fazer nada não. Mas quando o seu filho reinar no seu lugar, o que vai acontecer? Ele vai cair. O reino vai ser dividido.
uma porcentagem vai ser dividida. Então Deus havia dito isso quando Salomão ainda reinava. Quando Jeroboão assume o trono, que é filho de Salomão, Roboão, perdão, assume o trono, que é filho de Salomão, ele vai pedir conselhos mais velhos, porque Jeroboão havia reunido uma turma de Israel que estava revoltada com os impostos altos, e fala com ele o seguinte: olha, dá um jeito, maneira. Roboão senta com os mais velhos falam: dá ao povo o que o povo quer, trata o povo com dignidade, trata o povo com firmeza, senhor. Pega leve com o povo, e esse povo vai servir você. Ele não dando ouvido aos mais velhos, vai nos mais jovens. Os mais jovens falam: castiga eles mais, triplica a dor deles. Perfeito. Agora vai comigo em 1 Reis capítulo 11, 29. A gente sabe que a Bíblia não é por ordem cronológica, então 1 Reis 11, 29. Quem está sendo abençoado? 11, 29. Olha que interessante agora, vá acompanhando. Aconteceu que neste tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, lembra que ele saiu para poder representar o povo? Quem lembra do texto aí? Amém ou não amém? Aconteceu que neste tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aias de Siló o encontrou no caminho. Olha que detalhe interessante. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Versículo 30. Aias pegou a capa nova. A capa estava como? Desfiando? Não, a capa estava o quê? Nova, que estava usando, e ele rasgou em quantos pedaços? Fala comigo assim: 12. São quantas tribos, igreja? 12 tribos. Quantos pedaços foram rasgados? 12. E disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços. São quantos pedaços? Jeroboão pegou quantos? 10, simbolizando as tribos. 10 tribos. Pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você eu darei 10 tribos. Lembra da profecia? A profecia se cumpre aqui agora. Deus havia dito para Salomão: Salomão, eu vou rasgar o reino no meio. Mas não vai ser quando você estiver reinando, vai ser quando o seu filho estiver reinando. E aí agora a profecia se cumpre quando Roboão está reinando. E aí Deus fala, não é para Roboão, fala para quem? Para Salomão, cumprindo o que ele havia dito. Porém ele terá, versículo aí de número 31. E disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Versículo 32. Porém ele terá, são quantas tribos? 12. Mas porém ele vai ficar, Roboão vai ficar com uma tribo só. Mas são 12. Vê esse detalhe. Por amor a Davi, o meu servo, por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão fez o quê? Me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. E ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi o seu pai. Qual que é a crise que Deus está com Salomão? Adoração de outros deuses. Repara que Deus está queixando o tempo todo de quê? Adoração de outros deuses. Olha aqui para mim, você que é crente em Cristo Jesus, você nunca pode se render diante de outro Deus a não ser o Yahvé. Você pode dar uma glória a Deus, você é crente em Cristo Jesus, você é servo de Deus Altíssimo. Você pode pecar não por sentido de poder pecar que estou autorizando, mas você pode pecar numa mentira, num erro comum de ser humano, mas você não vai achar desculpa diante do Senhor para adorar outro Deus, se render diante de outro Deus. E quando eu falo isso, é qualquer tipo de Deus, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, o dinheiro, qualquer tipo de Deus. Você nunca vai achar desculpa para colocar isso no lugar de Jesus.
Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. E Yahvé é o seu Deus. Nunca dobre os seus joelhos diante de qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 34. Porém, não vou tirar Salomão do reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos, meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e a darei a você. Versículo 36. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Vamos lá. Agora entra um ponto muito importante. Eu li o versículo de número Isso. Agora vai comigo em 1 Reis 12, 21. Então 10 já foram separadas, não é isso? 10 tribos. 12, 21. Olha o que o texto diz. Quando Roboão chegou a Jerusalém, ele fez o que, queridos? Ele reuniu, ele juntou. A palavra reunir é juntar toda a casa de Judá e a tribo. São quantas tribos? Ao todo? 12. Quantos ficaram com Jeroboão? 10. Quantas sobraram? 2. Mas Deus diz que daria uma tribo para Roboão. Só que você repara o texto, que o texto não erra, o texto é muito incisivo em dizer. Olha, versículo 21, veja com essa ótica de observar. Quando Roboão chegou a Jerusalém, ele fez o quê? Reuniu. Ele juntou um povo só. Eu dei um exemplo muito simples. Lembra quando a gente tinha congregação no Santa Helena? Quem lembra que a gente tinha congregação no Santa Helena? E a gente foi e colocou tudo numa ilha. O que a gente fez? A gente reuniu o povo em um só. Agora, as 2 tribos que foram juntas, é a tribo de Judá. Fala comigo, Judá. Mais forte, Judá e Benjamim. Então 2 tribos sobraram, que transforma numa tribo só. Fala comigo assim, tribo de Judá. Fechou então. Então são 12 tribos, 10 ficaram com Jeroboão, e 2, no caso, se transforma em uma só, que é a tribo de Judá. Agora entra um detalhe muito importante. Por que eu estou falando isso aqui? O que tem a ver com o texto de João capítulo 4? Tem tudo a ver. Vamos lá. Por causa da não decisão e da falta de posicionamento de Salomão, e quando Roboão assume o trono, Roboão faz algo interessante. O que o Roboão faz? Roboão, ele se posiciona contra os pedidos que haviam sido feitos ali, que era o quê? Diminuir os impostos. Aí a profecia acontece, há uma separação agora de 10 tribos, era 12, todo mundo juntinho, bacaninha. Agora 10 para um canto e 2 para um lado. Benjamim e Judá transformam em uma só. O que isso significa? Há um ponto muito importante. Fala comigo assim, Reino Norte. Mais forte, Reino Norte. O Reino Norte fica no comando de Jeroboão, que é chamado de Samaria. Fala comigo, Samaria. 10 tribos se reúnem e fica com Jeroboão. Fala comigo, Samaria. Guarda isso. Agora você vai entender o contexto, porque que eles têm crise com Samaria. Samaritanos, ficam aqui, 10 tribos. As 2 tribos transformam em uma só. Qual que é a tribo? Judá. Fala comigo assim, Reino Norte, Samaria. Reino Sul, Judá. Reino Norte, Samaria. Reino Norte vocês falam aqui, Reino Sul vocês falam. Reino Norte, Reino Norte, Reino Sul. O que acontece aqui agora? Há uma cisão, há uma separação entre esse povo. O povo que se preservou, Reino Sul, Judá, que não se adorou, não se desviou seu coração para outros deuses, e o reino agora de Samaria, porque agora tem novos deuses introduzidos. E aí entra um detalhe interessante. Reino Norte, quem assume o comando do Reino Norte são os assírios. Fala comigo assim, assírios. Os assírios assumem o comando de cá, no Reino Norte.
E as 10 tribos são separadas quando os assírios tomam aqui. Reino sul, que no caso é Judá. Quem é que comanda em Judá? No comando de Nabucodonosor. Uma bala para poder quem acertar. Vocês estão com medo de falar, gente? Babilônia. Assíria, Babilônia. Os babilônicos tomam conta daqui, os assírios tomam conta daqui. E agora há uma divisão, uma separação. Os samaritanos receberam agora, Flávio, novos deuses. Por causa de quem? Onde a guerra, tudo começou, a confusão, tudo através de quem? Fala comigo, Salomão. Tudo começou com Salomão, cara. O cara que é sábio. É um trem que dá para entender. A divisão das 12 tribos começa através da atitude de Salomão, trazendo tudo que Deus havia dito para não fazer. Não introduza novos deuses no meio do povo. Não se relacione com pessoas estrangeiras que não servem a Deus. Salomão vai lá e faz justamente o que Deus havia pedido 2 vezes para não fazer. Aí agora, por causa da decisão errada do rei Salomão, há uma separação entre as 12 tribos. 10 tribos e 2 tribos transformam em 1. Quem entendeu? Aí agora você entende algo muito importante. Por que os judeus têm resistência com os samaritanos? Porque eles não reconhecem os samaritanos como povo puro. Está tudo misturado. Deu para entender agora qual que é a crise que existe entre samaritanos e judeus? É porque o samaritano agora, o som, ficou misturado, trouxe novos deuses, eles não são mais puros. E além de tudo, há um levantamento de novos deuses no meio. Quer ver? Vai comigo aí, por favor, em 1 Reis 12, 25. Por causa dessa atitude nunca mais foi a mesma coisa. 1 Reis 12, 25. Jeroboão, que agora é um líder, que está comandando 10 tribos, edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir dali e edificou a Penuel. Então ele pensou, o que ele fez? Ele refletiu, ele analisou. Agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Agora Jeroboão fala o quê? Moço, já aconteceu uma cisão aqui. E agora eu estou comandando quantas tribos? 10 tribos. Mas o coração desse povo ainda é temente a Deus, tem um resquício de temor a Deus. Se eu deixar a corda bamba, esse povo vai voltar de novo a servir a Deus em Jerusalém, a terra prometida. Eles vão voltar para lá. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que agir com estratégia aqui agora. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer algo para que esse povo possa adorar. Entendeu, Patrick? Esse povo precisa continuar servindo alguma coisa. Olha a ideia que o cara teve. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles, fala comigo o quê? Voltará para o Senhor deles. Aqui é um detalhe importante. Se você é crente em Cristo Jesus, irmão, você pode espinhar, mas você volta para a casa de Deus. Não adianta, você pode colocar a culpa no pastor, culpa na igreja, mas se você é crente e tem o Espírito Santo dentro de você, você não tem paz para ficar na sua casa sem congregar. Se você é crente em Cristo Jesus, não tem jeito. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Igreja é cheia de problema, gente é cheia de problema, mas aqui é o lugar onde a gente reúne para fazer com que o nome de Deus seja exaltado através das nossas vidas. Não tem jeito. Você pode arrumar qualquer tipo de encrenca, pastor, o louvor, a música, o corte de cabelo, o andado, não sei. Você vai arrumar desculpa. Mas se existe a presença manifesta do Espírito dentro de você, você volta para casa. Versículo 28. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez o que, queridos? Olha que invenção de moda, cara. Por que não fica com o básico? Depois de perceber que se esse povo ficasse sem servir alguma coisa, ele pensou, cara, se eu não arrumar um jeito de
montar algo para que esse povo possa voltar a adorar alguma coisa, eles vão voltar para Jerusalém de novo. Olha que ideia do cão. Versículo 28, por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Ou seja, já chega da gente gastar energia subindo a Jerusalém. Eis aqui, o que? Seus deuses. Cara, o cara não tem nem vergonha na cara fazer um trem desse. Ó Israel, que tiraram vocês. E sabe o que eu acho mais interessante? É que o povo cai nessa. Da onde bezerro de ouro tirou gente da terra prometida, moço? Será que esse povo não viu a mão de Deus o tempo todo com eles, não? Quem está me entendendo? Mas o povo caiu na onda aqui, ó. Ele pôs um em Betel. O que significa Betel, igreja? Casa de Deus, ou casa de oração. Betel, casa de Deus ou casa de oração. E outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia a Dan, cada um, para adorar o bezerro de ouro. Nunca mais foi a mesma coisa. Deu para entender? Nunca mais. Depois que houve a cisão, nunca mais esse povo foi a mesma coisa. E aí você percebe agora que os samaritanos introduziram novos deuses, e agora o povo de Judá, o povo de Jerusalém, já olham para ele com outros olhares. Não, vocês não são puros, não. Vocês são contaminados. Mas onde começou tudo? Reinado de Salomão. A confusão toda de Samaria, dos samaritanos, começou no reinado de Salomão, quando Salomão resolveu introduzir novos deuses naquele ambiente. Agora vai comigo em João capítulo 4. Quem está entendendo? Agora a gente vai em João 4, para entender o contexto da história de João 4, que a gente lê às vezes e não percebe esses detalhes. O que o enredo do texto fala em cima aí? Jesus já colocou um destaque, um empecilho. Jesus e a mulher samaritana, viu? Já tem uma barreira de separação. Jesus e a mulher de Samaria. Então vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. O que o texto fala? E era ali, fala comigo, e era ali, detalhe, se fosse assim, e era, não era tão importante, mas a palavra e era ali, ou seja, tinha que ser Jesus, não podia ser outro lugar de Jesus, e era ali necessário passar pela região da Samaria. Outro detalhe, tinha 2 caminhos, por isso que o texto é afirmativo em dizer, ele tinha que passar pela região dos samaritanos. Versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, tinha dado a seu filho José. Ali fica o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço. Era por volta por meio-dia, trocado de horário, meio-dia. Nisso veio uma mulher o quê? Tirar água. Entra um detalhe importante aqui agora. Vocês entenderam a barreira que existe entre o judeu puro e o samaritano? Ficou claro isso? Você está entendendo agora onde Jesus está se envolvendo? Você está entendendo o que Jesus está fazendo aqui, quebrando um paradigma gigantesco? Esse povo aqui não é puro aos olhos dos outros. E Jesus quebra um paradigma que ninguém tinha quebrado, de ter um relacionamento de contato com os samaritanos. É por isso que o nosso Deus é um Deus que ninguém se explica a Ele mesmo, não. Ninguém limita Deus. Onde ninguém imaginava onde Jesus chegaria, Jesus chega e já faz toda a diferença. Agora Jesus vai direto em Samaria, e além de tudo, não é com um homem samaritano, é com o quê? É para causar escândalo mesmo. Detalhe interessante do texto, diz o texto que a mulher ia por volta de meio-dia, que Jesus encontrou ela. O certo mesmo
é que essa mulher fosse em alguns períodos de horários que tinham para poder buscar água. Mas há uma interpretação que essa mulher foi por volta de meio-dia, porque ela se sentia rejeitada, ou foi rejeitada pelas demais, pelo fato do quê? Do histórico da vida dela. Então ela foi no horário que não tinha ninguém, para ela ficar sozinha, para ela pegar a água dela e ir embora sem ser chateada, sem ser reclamada, sem ser humilhada, que porventura já deveria ter acontecido com ela. Nisso veio uma mulher samaritana, versículo 7, tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Versículo 8, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, até ela ficou bugada, né? Até ela entrou em crise. Como sendo o Senhor um judeu? Repara no texto de sua Bíblia aí, que ela não menciona Jesus como Senhor, como Salvador, com S maiúsculo. Repara para você ver, está com letra minúscula, está vendo? É que ela referiu a pessoa, não a divindade. Como é que você, sendo puro de sangue, se envolve comigo, que sou o quê? Samaritana. Nossos povos não têm uns conflitos entre nós? A gente não é o povo que introduziu novos deuses aqui no meio? Como é que pode você, sendo puro, se juntar com o impuro? O que é que os fariseus acharam ruim com Jesus uma vez? Não lavou as mãos, relacionou com gente, você não lavou as mãos. Aí a mulher, que já está com uma carga já de preocupação de ser apedrejada, de ser rejeitada, de ser humilhada, porque já havia sido humilhada de alguma forma, agora está preocupada com o contato de Jesus com ela. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, o que ela fala? O que ela fala aí, queridos? Que sou uma mulher samaritana? Como é que o Senhor tem coragem de chegar perto de mim, sabendo da história de conflito entre nós, e você dirige a mim pedindo água para beber? Versículo, a parte B já dá a resposta. Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Deu para entender a importância de entender todo o contexto, irmãos? Para saber por que samaritano dá certo com o judeu? Deu para entender? Embora é judeu, mas é um judeu contaminado. É um judeu para esse povo. Aí entra uma parábola que marca a história. Qual que é a parábola? Qual que é a parábola que marca a história? Do bom? A parábola do bom? Aquilo é para contradizer, aquilo é para bugar mesmo todo mundo. Como é que samaritano é bom, gente? Para esse povo, entendeu? Como é que samaritano que é impuro, Jordã, é bom? Versículo 10. Jesus respondeu, fala assim comigo bem forte: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Eu até mencionei isso na escola bíblica dominical. Ed René Kivitz falou uma palavra aqui que, meu Deus do céu, que interpretação errada, que palavra maligna. Quem viu essa fala do Ed René Kivitz sobre esse texto aqui? Alguém viu? Levanta a mão para me ver. Cara, que interpretação do Satanás. Ele tem uma interpretação dizendo que um pastor, que esse texto aqui é como se Jesus estivesse dizendo algo pesado, uma conotação muito pesada. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É por isso que é importante ir para a escola bíblica dominical, né? Dessas manotas, você fala essas besteiras. O texto fala o seguinte: ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. E Jesus está dizendo para ela o seguinte: olha, mulher, eu tenho condição de oferecer para você uma água viva que pode transformar a sua vida, que vai mudar a sua história. Aí sabe o que ela responde? Mas o Senhor não tem balde, como é que você vai fazer? Ela não tinha entendido nada. Mas o Senhor vai fazer como? Porque o senhor chegou com uma banana aqui, ué? O Senhor chegou aqui sem... Como é que o Senhor vai tirar essa água do poço? Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, não tem jeito de você pegar água. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Fala assim comigo: tradição. Gente, sabe o que a gente é às vezes? Tradicional. A gente é categórico em ser tradicional. Parece que está impregnado, apregoado no ser humano ser
tradicional. Quando eu falo tradicional, é de tradição. Moço, está Jesus falando com a mulher e ela preocupada com o poço de Jacó. Jacó nem estava lá mais, moço. E ela está querendo manter a tradição. Você está dizendo para mim que você é mais importante que Jacó? Se deixar, a gente faz a mesma coisa. Se deixar um culto que está cheio da presença do Espírito Santo, a gente tem que parar, porque a tradição manda parar. É ou não é? O culto está lá, baixés.com, terra núbias, mas tem que parar porque a tradição manda. O culto tem que acabar 9 horas no prego. Mas se for um jogo de futebol, a gente não importa se ficar um pouco mais tarde. Tradição. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Olha a resposta de Jesus para ela: quem beber dessa água, que você está falando aí, esse H2O, daqui a pouquinho, com o sol rachar, está com sede de novo, está com a língua até de fora. Essa água que você está falando aí, qualquer um que beber dela, daqui a pouco o quê? Volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Aquele que beber da água que eu provei para ele, essa água que é chamada de água viva, que vai matar a sua sede, esse nunca mais vai ter sede. Por isso que eu acredito em algo muito importante. Eu acredito que uma vez que você é salvo, salvo de verdade, é salvo para sempre. Vou querer uma aguinha. Essa aí é H2O mesmo. Uma vez que você é salvo de verdade verdadeira, você levanta a sua mão, você aceita Jesus dos crentes e fala: eu quero servir esse Senhor. Não tem nada que te impede de servir a Deus, irmão. Sim ou não, queridos? Você pode ficar chateado com pessoas, você pode ficar chateado com lugar, com igreja, mas deixar de servir a Deus nunca será uma opção de sua vida. Esses dias alguém me perguntou se a possibilidade de ser salvo ou não ser salvo, tipo assim, é salvo e como é que faz? Quando erra e quando peca. Quando erra, quando peca, você conserta e levanta de novo e arruma a vida. Entendeu, Helder? Aí você pecou, você errou. Agora imagina se toda vez que a gente pecasse não fosse ficado o nome do livro da vida. Tinha que ficar só um anjo por conta de apagar o nome o tempo todo. Um anjo com a borrachona celestial. O Flávio errou agora, risca o nome dele. Agora o Flávio pediu perdão, põe o nome dele de novo. Não é assim não, irmãos. Uma vez que você é salvo de verdade, você é salvo mesmo. O Espírito Santo faz habitação em você e morada, quando você é salvo de verdade. Eu não estou falando de trem que você ficou emocionado, veio aqui na frente e aí passa 3 dias, você desvia. E não estou dizendo que o salvo é perfeito. Viu que detalhe interessante? O salvo peca? Peca, não peca? Peca. E se alguém falar que não peca, acabou de pecar porque fedeu de mentiroso. Se alguém falar: não peca não, pastor, eu sou certo, você acabou de pecar, porque Deus diz que você é pecador. Agora, o que é que o salvo tem no seu coração? Fala comigo assim: temor e tremor. O salvo peca, mas ele fica: moço do céu, eu tenho que arrepender desse trem. O salvo, ele não vive uma vida de pecado contínua, ele peca. Quem entendeu o que quer dizer é diferente. Agora, achar que você não peca, irmão? Não tem jeito não, você vai pecar em algum momento. Versículo 3: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que detalhe interessante. Essa água que nós bebemos em Cristo não só nos mata a sede, mas faz com que a gente jorre para outras vidas também. Nossa, está muito ruim isso. Se vocês entendessem de verdade, vocês davam glória a Deus de verdade. É por isso que é impossível o crente que é crente não contaminar positivamente outras pessoas. É por isso que não tem como você ser crente e não falar de Jesus. Porque existe uma água que você recebeu do Cristo, que ela jorra em você continuamente. Você precisa transbordar em outras vidas também. É por isso que há em você um desejo de falar de Jesus. Porque tem uma água viva dentro de você que jorra. Viva, está viva. Não é um pântano que a água parou e a água apodrece, não. Está vivo dentro de você. E aí há uma necessidade de você o quê? Falar de Jesus.
Você tem que falar de Jesus. Pelo menos é uma prática que a gente tem que ter. Cara, Jesus fez isso comigo. Olha, eu estou começando a fazer isso diferente. Olha aí, essa é a água viva jorrando dentro de nós. Quem está sendo edificado? Aí quando Jesus disse isso, assim, que ele desenhou para a mulher, que ele pintou o quadro todinho, versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, pelo amor do Senhor mesmo, me dê essa água de beber. Me dá essa água. O Senhor está me contando de uma água que eu não conheço, não, mas eu quero beber dessa água. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, e nem preciso vir aqui buscá-la. Jesus disse, olha que fala interessante. Fala assim comigo: vai e chame seu marido. E volte aqui. Quando Jesus disse isso, olha que detalhe interessante. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Vou até riscar essa parte aqui. Quando Jesus disse isso, repare alguns pontos importantes que eu vou mencionar. Vou te perguntar e você me responde. Jesus disse isso quando os discípulos estavam lá? Me responde, igreja. Jesus disse isso quando os discípulos estavam lá? Jesus disse isso para poder humilhá-la? Jesus disse isso para poder constrangê-la? Então há um recado importante para nós aqui nesse texto. Há um recado muito importante para nós aqui, que é mencionado por Jesus, que talvez passe despercebido. Olha aqui para mim. O Evangelho não vem para nos envergonhar. O Evangelho não vem para nos humilhar. O Evangelho vem para nos transformar em uma nova criatura. Não há graça, bondade e misericórdia em que os filhos se percam. Qual que é o sentido de eu pegar esse irmão aqui, expor o pecado dele aqui, humilhar ele na frente de todo mundo e esse irmão não ser salvo? Qual que é a graça disso? Para falar que eu pratiquei a justiça? Para me falar que eu fui justo com essa pessoa? Agora, quantas pessoas implicaram com o Evangelho por causa disso? Eu costumo dar o nome disso de santarrice. É o excesso da santidade mais. Ao invés de atrair a pessoa para perto, faz o quê? Expulsa a pessoa de perto. O Evangelho da graça é diferente. Jesus é o Deus que dá uma chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, 5 chances, 20 chances. Enquanto houver arrependimento, há vida. Enquanto houver arrependimento, há transformação. E aí Jesus faz algo interessante, porque ele poderia ter esperado o povo chegar, Flávio. Não, esperar os discípulos chegar, vou dar nessa mulher um esparramo na frente de todo mundo, porque ela está com a cara grande aqui na frente de todo mundo. Eu vou mostrar para esse povo aqui quem sou eu aqui. Ele poderia ter feito isso, irmão? Poderia, ué. Ele está com a palavra, mas ele escolhe um momento oportuno para poder falar com essa mulher, de uma forma que ela fosse conscientizada e não humilhada, de uma forma que ela fosse constrangida ao arrependimento e não à perdição, de uma forma que ela tivesse uma consciência que ela não poderia permanecer da forma que ela estava. Deu o texto aqui, o texto fugiu aqui, esse vento. Quem está me entendendo? Aí, olha o que o texto diz. Qual versículo que eu estou? O texto saiu aqui. 17? João 4. Aí, o texto diz o seguinte: ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido, não. Ela teve o quê? Rejeição ou consciência? Consciência. Ela falou: cara, de fato o senhor está certo, eu não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você acabou de estar coberta de razão, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é o seu marido. O que você disse é bem verdade. Olha aqui para mim, preste bem atenção no que eu quero dizer. O texto aqui não está sendo categórico em relação a não ter dado certo o casamento da mulher. Deu para entender isso? Está bem claro isso? Está bem claro? O que Jesus está rebatendo aqui no texto, nesse texto aqui de João capítulo, esse texto aqui, ele está rebatendo que ela
estava com uma pessoa que não era dela, que pelo jeito foi tomado de alguém. Então, os 4 que você teve, você não conquistou isso de forma certa, não. Você tomou de alguém. Então, o que está com você agora foi tomado de alguém. Ele não é seu. Eu não estou rejeitando você estar com alguém. Deu para entender? Eu estou rejeitando que você está com alguém que não é seu. Você tomou de alguém. Você foi injusto. Eu não estou rejeitando o seu casamento. Você não está casado, você está amaziada. Eu estou rejeitando o fato de você não ter aliança de forma certa com essa pessoa. Quem entendeu? A mulher então disse, depois que Jesus falou isso com ela, fala comigo assim: agora eu sei, mais forte, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Olha bem para mim aqui, existem pessoas que vão se converter com a simplicidade do Evangelho, mas existem pessoas que vão ser impactadas com palavras proféticas, palavras de profecia, é com a revelação mesmo. A maior revelação sempre será a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas existem pessoas que precisam receber de Deus uma resposta no secreto. Então Deus vai usar pessoas para poder dizer para alguém que está aqui algo que só a pessoa sabe, para que a pessoa também entenda, não, de fato existe um Deus verdadeiro mesmo. Justamente aconteceu com essa mulher, porque o impacto que ela teve aqui foi com a revelação que a vida dela não estava certa. Aí existe um detalhe interessante: a profecia, ela precisa, fala comigo assim, exortar, mais forte, exortar, edificar e consolar. Não cola para mim essa profecia que eu revelo no seu CPF. A Receita Federal já sabe, o Banco Inter conhece seu CPF. Eu viro para você e falo: Isaac 1, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 4. Cara, isso para mim não tem base bíblica nenhuma. Isso é profetada. Agora, Deus me leva a algo secreto que só o Isaac sabe. Isaac, está acontecendo isso e isso e isso com você, mas Deus me direciona a dizer isso e isso para você. Arrependa, continua, ou pense em mudar o seu coração. Quem entendeu? Aí sim. Há uma profecia que te exorta a voltar ao caminho do Senhor. É uma profecia que vem de Deus. Uma profecia que te edifica, continua, campeão, está certo, é uma profecia que vem de Deus. Uma profecia que faz o quê? Exorta, edifica e consola, ela faz o quê? É uma profecia que vem de Deus. Você está passando uma barra que só você e Deus sabe, e Deus levanta alguém para falar com você, ninguém mais sabe. Essa profecia vem de Deus. Agora tem que eu fico revelando seu CPF, revelando na sua casa. Sei não, irmãos, isso aí a Receita faz, isso aí bacana. A Receita te acha facinho. Posso declarar imposto? Quem está me entendendo? Vou te perguntar: o povo cai em engano hoje? Eu quero perguntar à igreja: o povo é enganado hoje? É muito enganado. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade, mas só existe uma forma olímpia da verdade te libertar, conhecendo ela. Só existe uma forma da verdade te libertar, conhecendo a palavra de Deus. Quem está me entendendo? É por isso que o crente tem que ser um amante da palavra de Deus. Falte tudo, menos palavra de Deus. Um culto tem que ter pregação da palavra, que seja expositiva, que seja do jeito que você quiser, temática. Você pode ficar à vontade para pregar. Se um dia eu chamar você para pregar aqui, se não voltar aqui, se você não souber pregar, leia texto bíblico, porque por si só a palavra fala. Não inventa moda não. Conhecereis a verdade, e a verdade, ela traz libertação para qualquer pessoa. E a verdade é a palavra de Deus. Qual versículo que eu estava? 18. Porque já teve 5, e esse agora não é seu marido, o que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Se revelou algo que só eu sabia. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha aqui para você ver. Lembra que eu disse que os samaritanos tinham uma rixa com esse povo aqui? O que ela perguntou aqui agora? Mas os nossos pais, os nossos antepassados, faziam o quê? Iam para onde?
para Jerusalém. Olha o que Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora, e em que nem neste monte que vocês estão aqui, fala comigo, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, vocês adoram Astarote, vocês adoram trem que vocês nem sabem o que é. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas olha o versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você está preocupado com um monte, você está preocupado com um lugar, mas estou dizendo que vai chegar um tempo, e já chegou essa hora. Olha eu aqui na sua frente, olha eu aqui te mostrando que já chegou esse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai pelo Espírito, e aí confirmados na verdade. Porque são esses, quem, queridos? Esses que adoram em espírito, não é Nimonte, não é Astarote. O Pai não está procurando esses, não. O Pai procura para ser seus adoradores. Coloca a mão sobre a sua cabeça como um ato profético. Fala assim: Jesus, que eu seja o adorador, mais forte, que eu seja o adorador que o Senhor procura para os dias de hoje. Aleluia. Versículo 24: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que a verdadeira adoração move o coração do Senhor. Por isso que a verdadeira adoração atrai a presença de Deus. Quando eu falo com vocês, levanta as mãos aqui na igreja, fica de pé, não é implicância, é porque nós entendemos que quando nós fazemos isso, nós estamos atraindo a presença de Deus para esse lugar. Por isso que o crente que é maduro, ele tem que ter essas coisas na cabeça dele fixa, porque senão ele pensa que é a Angélica que está pedindo. Mas quando a Angélica, o Tiago, a Rafaela, o Nemias fala assim: levante as mãos para o céu, eles estão ali incumbidos pelo Espírito para pedir que a igreja seja conduzida em adoração. Quem está me entendendo? E aí não é, esquece a pessoa da Angélica, esquece a pessoa da Elisama, lembra, essa pessoa está ali em cima representando o nome do Senhor naquele momento. Então quando ela pede, ela está nos conduzindo a uma adoração sincera ao meu Senhor, para que a presença dele venha ser invadida nesse lugar. Deu para entender? Versículo 25: a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, o chamado Cristo. Até então ela não está entendendo ainda. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: pelo amor de mim mesmo, sou eu que estou falando com você, eu sou Jesus. Não vai chegar não, já chegou. Eu estou aqui presencialmente com você. Você está esperando vir ele? Olha eu aqui, vivi na sua frente. Aí depois disso o texto fala o seguinte: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo. O que, queridos? Como é que pode ele estar falando com mulher? Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? E quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse o seu povo. Fala comigo assim: mudança de vida. Deixar o cântaro ali significa que ela deixou tudo o que estava fazendo para seguir a Jesus, cara. Olha que coisa interessante. De fato ela entendeu a importância de Jesus na vida dela. Olha aqui para mim: venha da forma que você está, que caminhando com Jesus você deixará seu canto para trás. Só começa. Não fica caçando a ocasião perfeita para começar a ser crente, não. É do jeitinho que você está. Está pitando a maconha? Vem assim mesmo. Está aprontando? Vem aprontando assim mesmo. Que aí com Jesus na sua vida, esse cântaro vai ser deixado para trás. Aí você vai vendo uma novidade de vida. Você vai conhecendo as boas novas do Evangelho. Versículo 29: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo?
Então saíram da cidade e foram até Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas ele disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Cara, os discípulos têm hora de dar manote, mas né? O povo está caçando comida, mano, preocupado com comida. Jesus está mudando a vida da mulher e o povo está preocupado se Jesus comeu. Jesus declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo: olha bem para mim, que esse texto aqui é muito poderoso. Repete comigo em alto e bom tom, rasgando a garganta: levantem, mais forte, levantem os seus olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Tem muita gente para ser salva ainda através da gente. É por isso que você não precisa pescar ovelha da igreja de ninguém. É por isso que aqui a gente não incentiva você a chamar ninguém que já é crente em Cristo Jesus, porque os campos estão maduros, tem muita semente para ser recolhida. É seu primo, é seu pai, é seu irmão, é seu tio, sempre tem alguém que precisa receber de Deus essa palavra para poder transformar a vida dele. Cara, que palavra poderosa. Levante os olhos e veja os campos. Dá uma olhadinha aí fora. Quantas pessoas precisam de Jesus Cristo? Dá uma olhadinha no seu serviço. Quantas pessoas precisam conhecer o amor de Deus? Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de Jesus Cristo, o Yahvé. Eu não estou falando de uma congregação com nome, eu estou falando de Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus. Jesus. Levante os olhos, cara, dá uma pregação tremenda. Levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa, ajunta seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Olha que interessante, você tem um galardão, de acordo com o texto, quando você ganha uma alma para Cristo. Está aqui, está escrito aqui. Você recebe, como diz Paulo, uma coroa na sua justiça, uma pedrinha na sua coroa, quando você traz alguém para servir a Cristo. Por isso eu quero te incentivar nesse ano: ganhe pessoas para Jesus. Não preocupa com o galardão, não. Preocupa em fazer a obra de Deus. Não preocupa com a recompensa. A recompensa vem do Senhor de forma natural, em vida e pós-vida. Pois no caso, é verdadeiro ditado: um é que semeia e o outro é que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitam os trabalhos deles. Olha aqui para mim. Isso aqui consiste em algo muito importante sobre a igreja. A pregação aqui em cima, ela é um fator, mas tem a luz, tem a salinha. Quem está me entendendo? Tem todo um trabalho de ser feito, gente. Não é só pregação. Para isso aqui acontecer, tem o diaconato, tem o louvor. Repara que um está plantando, o outro está semeando, mas o crescimento vem da onde? Do Senhor Jesus. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo que eu já fiz. Então muitas pessoas passaram a crer por causa da profecia revelada. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias, e muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Nós ouvimos você falar, mas agora os nossos olhos testificaram que de fato esse aí é o Messias, o enviado, o Salvador do mundo. Meus amados, esse culto hoje foi um culto diferente, porque eu queria te convidar para a Escola Bíblica Dominical. São essas coisas que nós fazemos na Escola Bíblica Dominical.
A preocupação nossa é te incentivar a conhecer um pouco da palavra, para que você não seja enrolado, para que você não seja trapaceado, para que você cresça de forma sadia, para que você entenda a palavra, mas entenda não só por entender numa pregação, para que quando uma heresia, uma falsa verdade vier ao seu coração, você tenha discernimento. Não, peraí, deixa eu entender aqui. Não, isso não faz base nenhuma, não. Isso aqui não tem sentido algum, não. Ah, isso falou que samaritano, o samaritano tem resistência por causa daquela divisão que teve das 12 tribos. Quem está me entendendo? Isso faz com que você seja o quê? Uma pessoa madura na fé. Isso faz com que você, eu sei que é difícil levantar 8 horas da manhã, assim como é cansativo para você, é para mim e para os irmãos que vão. É cansativo, mas entra um detalhe, você não é enrolado. Você cria uma fé sadia. Você não vai ficar galgando de tempos em tempos na igreja, porque os seus pés vão ser solidificados na rocha que é a palavra. Você vai amadurecer. E aqui, olha aqui para mim. Você que é crente em Cristo Jesus há mais de 10 anos, 15 anos, você tem que ir para a escola bíblica dominical, cara. É viver de glória em glória. Só vai acabar essas coisas quando a gente for o quê? For salvo. Então, hoje, esse culto, que é um culto, ele foi destinado a te apresentar como é que funciona. Pode ficar tranquilo, Vitória. Como é que funciona a escola bíblica dominical. Olha para mim, que escreve Vitória lá, especial. Esse culto aqui hoje foi para te mostrar a importância de você ir para a escola bíblica dominical. Senti sua falta, Kátia. Isso é uma bênção lá. E leva como é que chama? O bolo lá? Mané pelado. Que é gostoso demais. Fala, Deus. Gente, é que nós damos café de graça, gente. Só para incentivar vocês a ir para a escola bíblica dominical. Tem biscoito frito, cara. Tem pão de sal. Não coloca margarina, não, é manteiga da roça. Isso, ou se a gente pudesse pagar vocês para poder ir, a gente pagava. Por quê? Porque a gente quer criar uma geração de crentes sadios na fé. Para que quando a mentira vier de encontro ao seu coração, você fala, não, peraí, eu tenho maturidade, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que isso aí não tem base nenhuma, eu sei que foi dito aí, pode ser uma questão de emoção da pessoa, ela está bem intencionada, mas não é o Espírito Santo de Deus. Quem está me entendendo? E aí você não vai ter essa oportunidade aqui na igreja, porque você não pode me interromper no culto para me perguntar algo. Você não pode levantar no meio do culto, pastor, pergunta, não pode fazer isso. Uma vez eu aconteceu isso no culto aqui, moço, que trem chato, e o cara não desconfiava. Até que o diácono falou, aqui você não pode fazer isso, que é um culto público, aqui você vem para poder ser alimentado, mas lá, é ou não é, Juninho? Lá você pergunta, lá eu te esclareço uma dúvida, lá o professor senta com você e te mostra os pontos importantes. E olha aqui para mim, você que está aqui na igreja, que já tem um tempo que você frequenta a igreja, aceitou Jesus, cara, você precisa conhecer mais Jesus. Você que está aqui na igreja e começou a frequentar a igreja e gostou, levantou a sua mão e aceitou Jesus, você tem que aprofundar um pouco o conhecimento. Tem Bruno lá, tem José Marcelo lá, que dá aula para você, aula do pré-batismo. Olha aqui para mim, nós sabemos que o batismo não salva o crente, amém ou não amém? Mas o batismo é uma prática do salvo. O salvo em Cristo Jesus, ele confirma a salvação também, através do ato de se batizar. É ele dizendo o seguinte, eu quero essa novidade de vida. A palavra batismo significa sepultamento. De fato é você morrer para o mundo e nascer para Deus, viver para Deus. Isso significa batismo, sepultamento. Aquele ato da imersão. Olha aqui, olha para você ver, escola bíblica dominical, tanto que é bom. Existe uma diferença entre aspersão e imersão. O que é um aspergir? Aquela buchazinha que o pedreiro joga, isso é o que? Borrifar, aspersão. Jordão, você que é um cara da escola dominical, o crente pode ser batizado por aspersão? Não. Por que não pode ser batizado por aspersão? Não foi ensinado, não está na palavra. Fala de novo para poder entender. Não é de acordo com a palavra de Deus. Como é que o crente tem que ser batizado? E o que é imersão? É nas águas, é o corpo todo. Mas aquele batismo de João, lá de Pedro, 3.000 converteu, lá em Atos, tá, pode inventar tudo, mas o crente, principalmente o batista, entende que tem que ser por
Imersão. É molhar o corpo todinho, levantar ali. Aquele ato ali significa que você nasceu para Cristo de novo. Quem está me entendendo? Onde você aprende isso? Não tem como eu pregar isso aqui para vocês aqui, não. Mas na escola bíblica dominical, você pergunta: pastor, como é que funciona isso? É assim que funciona. É para essa direção. Olha aqui para mim. Voltando à fala que eu estava dizendo aqui. Você que está aqui na igreja e você ainda não passou pelo batismo, aqui na igreja a gente faz isso. Nós não pegamos você e mergulha vocês numa água de qualquer jeito, não. Nós queremos que você aprenda sobre o reino. Quem está me entendendo? Às vezes o cara é batizado e nem sabe o que é batismo, não sabe nem o significado de batismo. Como é que eu vou batizar uma pessoa que não sabe nem o significado de batismo? Como fazer isso? Eu preciso conscientizá-la da responsabilidade. E aí o que acontece? O cara batiza sem ter a consciência do batismo. Ele permanece, irmãos? Ele permanece, Flávio? Não, porque não tem nem consciência. O que é que o cara tem que fazer? O cara tem que sentar, Helder, ouvir, entender, arrumar a vida, aí sim ele batiza. Quem concorda que é o jeito certo? Então você que está aqui hoje, aqui, que não é batizado, moço, tem uma classe de pré-batismo, dá tempo ainda, dá, Josi? Uma classe de pré-batismo, acontecendo 8 horas da manhã, lá 8h30 da manhã, na escola bíblica dominical. Irmãos, nós temos um prédio de ensino, nós construímos um prédio de ensino, reformamos agora esse prédio, há pouco tempo atrás, prédio lindo, aqui ó, na rua José de Castro Teixeira, 511, da igreja, é daqui da igreja. Só para quê? Para ensinar a Bíblia. Não está faltando professor no sentido de competência, está faltando mais professores, mas os que estão lá são competentes para poder ensinar. O que está faltando é aluno. E tem muita gente que está aqui, às vezes quer batizar e fica nesse impasse, vou ou não vou? Está na hora de você ir, ué. Está na hora de vocês ir. Quem aqui arrependeu de ter batizado? Levanta a mão para me ver. Mas aqui agora, levanta a mão para me ver. Quem é feliz por ter passado pelas águas e ceiar com o Senhor? Eu estou tentando levar a nossa igreja para a direção da velha guarda. Não remova os marcos antigos. É música velha mesmo não cantar na igreja. Nada daquele trem, como é que chama? Por ele que eu estou gastando. Não, não vamos para esse lado não. Não cantar é além do Rio Azul mesmo. Não voltar e pregar coisas simples mesmo, porque o povo precisa disso. É coisa simples. Vocês podem dar glória a Deus ou vocês não estão comigo aqui? Você que está aqui nessa noite aqui hoje, que não é batizado, procura Josi ali, ó. Levanta aí, Josi. Josi ali, ó. Levanta a mão. Ela é a chefe lá da escola bíblica dominical. Dá seu nome lá, vamos batizar. Vamos fazer uma festa bonita no meio do ano. É 2 vezes só. É no meio do ano e no final do ano. E aqui tem que fazer o pré-batismo. Aqui a gente não faz. Não. Tem que assistir uma aula. Vou tentar fazer de um formato bacana para todo mundo, mas tem que assistir aula. Tem que ler a palavra de Deus. E você que é crente em Cristo Jesus, você que é do louvor, da multimídia, dos departamentos da igreja, eu estou te convocando hoje para a escola bíblica dominical, palavra pastoral hoje. Estou mencionando todo mundo para não ficar com raiva de mim. Cadê o amém? Ninguém deu amém agora? O amém não sai agora não? Convocação. Pessoal do departamento da igreja, escola bíblica dominical. Gente, dá um amém aí. E a igreja, escola bíblica dominical. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Existe alguém nessa noite, eu quero fazer esse apelo também, que ouvindo essa história da mulher samaritana, se identifica como alguém que ainda não foi lavado pelo sangue de Cristo, ou seja, não tem uma aliança com Cristo. E às vezes você está querendo que a sua vida seja transformada, mas enquanto você não beber da água viva, que é Cristo, isso não vai acontecer. Traduzindo, você tem que virar crente. Quando eu falo virar crente, não é crente, é crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E fazer com esse Senhor uma aliança. Não existe outro caminho. Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade, e Ele é a própria vida. Ninguém
Absolutamente ninguém tem contato com o Pai se não for por intermédio dele. Só Jesus salva, essa frase é verdadeira. Não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. É só pelo nome de Jesus. Existe alguém nessa noite que precisa ou quer fazer uma aliança com Cristo, voltar a ter um contato com Cristo, ou começar uma aliança com Cristo? Já vai dar seu nome para a Josi ali já, para ir para a escola bíblica dominical, já fazer o discipulado, para batizar. Levanta a mão para mim ver aqui se existe alguém nessa noite que precisa alinhar. Detalhe importante, às vezes você está aqui na igreja e você é filho de alguém que é crente e vem na igreja. Se você não levantou a sua mão e foi na frente, você não é crente, não. Você é filho de crente, diferente. Seu pai é crente, sua mãe é crente, mas você precisa levantar a sua mão, porque esse é um ato individual. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você. Se não existe alguém? Não? Agora uma segunda pergunta que eu quero fazer. Então essa eu já eliminei já. Quem aqui não é batizado? Levanta a mão para me ver. Quem aqui vai procurar a Josi para poder ir para a classe de discipulado lá para poder batizar? Levanta a mão para me ver. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Agora mais um que eu quero ver agora. Quem vai fazer o compromisso de se esforçar para ir para a escola bíblica dominical? Levanta a mão para me ver. Eu falei se esforçar. Talvez você não consegue ir sempre. Levanta a mão para me ver. Você está vendo aí, né, gente? Corre os olhos aí, depois vocês cobram. Vamos orar? Quem foi abençoado essa noite? Cadê? Vamos beliscar alguma coisa aí? Já belisca para a gente cantar aí. Vamos encerrar o culto. Meu Deus do céu, 8h30, me perdoa. Agora que eu vi as horas. Rapidinho a música. Oh, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Você pode dizer isso? Sem ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. As mãos. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Pai, nós queremos essa noite agradecer pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pela fonte de água viva que jorra em nós. Somos gratos ao Senhor pelo teu Espírito em nós. Por isso, nessa noite, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua graça e favor pelo teu povo. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai em paz. Beijo no coração. Os homens das cadeiras. Beijão. Semana abençoada para vocês em nome de Jesus.